Oi, eu sou o Raul Júnior e seja muito bem-vindo. Hoje eu tô aqui a convite do meu xará, o Raul Mendonça, vocês todos conhecem o dono desse canal, e eu tô aqui para falar a respeito da Reforma Protestante. E para mim, meus amigos, um dos temas mais queridos, que é o Sola Gratia. Esse é um dos 5 pontos da Reforma Protestante. Eu não vou introduzir tudo isso aqui, porque vocês têm, aqui mesmo no canal, se vocês voltarem a alguns vídeos, você tem a introdução e talvez já tenha algum dos pontos dos 5 solas citados nesse vídeo. Então, se você ainda não assistiu no começo, vai lá, procura e depois você volta aqui. Bom, eu quero começar dizendo para você que Sola Gratia foi um dos pontos mais importantes para que a reforma pudesse acontecer. O Sola Gratia, ou somente a graça, foi um dos pontos principais, porque eu não sei se é do conhecimento de todos vocês, mas no século XVI o que estava acontecendo é que estava em ascensão, já estava no ápice, o que a Igreja Católica estava fazendo, que era vendendo indulgências e ensinando que boas obras eram necessárias para a salvação, o que não era verdade. Né? O que a Bíblia ensina diante disso é que, na verdade, o contrário disso. Deus é necessário para a salvação, não boas obras, e você não tinha como obter perdão em outro meio senão Cristo. Então, o que estava acontecendo é que Lutero estava saturado disso. A gente conhece Lutero como um dos principais reformadores, mas não foi o único. Há outros reformadores, os quais talvez não sejam do conhecimento de todos, mas Lutero, ele não trabalhou sozinho. Havia muitas outras pessoas que concordavam com ele e que queriam que a Igreja Católica ela não fosse dividida, mas que a Igreja Católica voltasse às suas raízes e disponibilizasse essas verdades à Igreja, ao povo de Deus. Eu queria ler com vocês um dos versículos-chave para a gente entender um pouco melhor essa doutrina e um pouco da natureza da graça de Deus. Em Efésios 2, a gente vai ler os versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele está dizendo que a graça, ela é um dom de Deus. E pela graça nós fomos salvos, ou os salvos foram salvos pela graça. Se você quer entender melhor um pouco do conceito da graça, primeiramente, graça, de fato, a palavra em si, ela está dando a entender que é um favor imerecido. Certa vez, eu havia visto o comentário de um pastor que ouviu a seguinte frase: Pastor, eu já sou salvo, mas eu não entendo ainda o que é graça. Você pode me explicar? Existia uma difícil compreensão sobre graça e talvez não esteja claro para você também, mas graça é um favor imerecido. É um dom que é do próprio Deus. Então, pensa, graça é algo que eu não mereço, não está em mim, eu não tenho. E aí, Deus é a pessoa que tem, é o objeto da própria salvação em Cristo. Só Ele tem o domínio sobre a graça que produz fé para nós sermos salvos. Então, a natureza da graça é o próprio Deus. Bom, se a gente está lendo esse versículo, na continuação dele ele diz: isso não vem de vós ou de vocês, é um dom de Deus. Esse versículo está dizendo, a graça, o domínio da salvação, esse favor imerecido, não vem de vocês, é um dom de Deus. Por que ele diz? Para que ninguém se glorie. E ele ainda reforça, é um dom de Deus e não de obras. Se a gente quer acreditar em uma obra que é necessária para a salvação, a gente pode acreditar que a obra de Cristo é necessária para a salvação, porque afinal, Cristo veio para morrer por pecadores. Então, a natureza da graça é Deus, e Ele cumpre isso em Cristo. É por causa do sacrifício dele que hoje nós podemos receber a graça de Deus. É através de Cristo somente. Não existe nenhum outro meio pelo qual é possível que as pessoas sejam salvas por qualquer outro tipo de obra ou qualquer outro tipo de ação que você faça. Pense bem, o que é grande o suficiente que você podia fazer a Deus para que você alcançasse a graça de Deus, para que você alcançasse o favor de Deus? Nada. As nossas obras, se nós não estamos confiando em Cristo, elas não são boas obras. Elas são como um prato de imundície para o próprio Senhor. É por isso que ele está dizendo que isso não vem de obras, para que ninguém pudesse se gloriar, para que ninguém pudesse se exaltar, mas é um dom do próprio Deus. Esse versículo nos ensina que a graça é um dom, sim,
do próprio Senhor. Ela foi feita com base numa única obra, a obra de Cristo. E é um motivo para eu e você se alegrar, porque há 3 pontos que eu quero citar com vocês, pelos quais a gente pode aplicar a graça de Deus nas nossas vidas. Em Efésios 2, como a gente acabou de ler, ela está aplicando a graça de Deus a quem? A Deus. Ele é o domínio do objeto. Ele tem o domínio sobre a salvação. É o Senhor quem está salvando. Então, isso liberta a gente dessa prisão de tentar ganhar a salvação e permite que a gente possa descansar na obra completa de Cristo. Se a gente entende que Cristo é o Filho de Deus, que desceu e se entregou pela sua própria vontade. Ele mesmo disse, ninguém pode tirar a minha vida, eu mesmo a dou. Ele deu a sua vida em resgate de muitos. Se você confia nisso, você pode descansar que a obra de Cristo é suficiente para que nós sejamos salvos. Se você crê e se arrepende dos seus pecados, isso é suficiente para que o Senhor te salve. O segundo ponto é que a graça de Deus oferece perdão pelos nossos pecados e redime a gente da condenação que a gente merece. Ela lembra a gente que não importa quão longe a gente tenha ido, Deus está disposto a nos perdoar. Não existe pecado, meu irmão, minha irmã, não existe pecado tamanho que a graça de Deus não seja ainda mais abundante para cobrir o seu pecado através de Cristo. Não existe nenhum caminho que seja longe o suficiente e que você não se arrependa e diga, Senhor, me perdoa, que Ele não possa perdoar. Não existe nada que é tão grande que Deus não possa fazer para perdoar você se você se arrepende. Não existe pecado tão profundo e se você disser, Raul, eu fui longe demais, eu pequei, eu fiz atrocidades, se você conhecesse a minha história, você não ia gostar mais de mim. Não existe tamanho pecado que Deus não possa perdoar. Ele pode perdoar você. Ele pode. E Ele está disposto a perdoar você. Não é um dom meu nem seu. A gente não tem poder para ganhar ou rejeitar a salvação. Como não é um dom meu, a salvação não depende de mim. Eu não posso perder aquilo que é meu, que não é meu, e eu não posso rejeitar aquilo que não depende de mim. Depende do próprio Senhor. Confie nele, peça perdão, se arrependa. Ele está disposto. É a palavra que diz: se liberte no Senhor Jesus Cristo de tentar buscar a salvação, que através da sua vida inteira você vem buscando, porque Ele é suficiente. A obra de Cristo, ela pagou pelos pecados do passado, do presente e dos pecados que você ainda vai cometer. Você não será totalmente liberto por conta da influência do pecado, mas você estará respaldado pelo sangue de Cristo. O que leva a gente ao último ponto que eu quero tratar com vocês, que é a responsabilidade humana. Embora a salvação seja pela graça de Deus, isso não isenta a gente de qualquer tipo de responsabilidade. Ainda que a salvação é pela graça de Deus, não nos isenta de que nós vivamos uma vida devassa. Uma das evidências da salvação é a gente perseverar no Senhor Jesus. É a gente recorrer a Ele quando a gente peca, é a gente se arrepender, é a gente viver uma vida em agrado ao Senhor. Não porque a gente quer alcançar alguma coisa de Deus, mas pelo que Ele fez, perdoando os nossos pecados, entregando Cristo numa cruz. Ele deu o seu Filho numa cruz. O seu Filho se entregou voluntariamente para que nós possamos ter vida em Cristo. Meus irmãos, se existe uma verdade bíblica sobre vida e morte, essa verdade é que Deus enviou o seu Filho para morrer no lugar de pecadores. Esse Filho tomou o cálice da ira de Deus e desviou a ira de Deus de nós para o próprio Filho dele. E por causa de Cristo, somente de Cristo, a gente pode ter acesso ao Senhor Deus, o Pai, e acesso à vida eterna em Cristo. Que o Senhor abençoe você e não deixe de buscar a Deus enquanto é tempo. Ele te chama hoje a viver uma vida com Ele. Deus abençoe você.